Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Antão, pai dos monges. Convido você a deixar o seu like, compartilhar este vídeo e vamos meditar no Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguiram chegar até Jesus por causa da multidão. Abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, meditamos o Evangelho de hoje e também a vida de Santo Antão, que é o Evangelho vivo, não é? Um homem que viveu plenamente a palavra de Deus. E nós temos na história da igreja um livro de Santo Atanásio com o nome de Vida e Conduta de Santo Antão. Não sei se vocês estão vendo aqui. E é exatamente Santo Atanásio que conta a vida de Santo Antão. Temos acesso, portanto, à vida deste homem de Deus. Assim, ele foi denominado graças ao trabalho de Santo Atanásio. Logo no início desse seu livro, Santo Atanásio diz assim que Antão ficou órfão por volta dos 18 e 20 anos. Seu pai e sua mãe faleceram. Aí ele foi confiado à sua irmãzinha mais nova. E, passado o luto, 6 meses depois da morte de seus pais, foi à igreja para rezar e meditava sobre a vida dos apóstolos. Meditava sobre o modo pelo qual os apóstolos deixaram todos os bens e seguiram humildemente e por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o próprio Santo Atanásio que diz assim: como foi a conversão de Santo Antão? Pois bem, Santo Antão, então, ocupado o coração com esses pensamentos, entrou na igreja. Ocorreu que se leu o Evangelho e ouviu o Senhor dizendo ao rico: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. Entrou dentro da igreja, talvez o padre, o sacerdote, estivesse lendo o Evangelho naquele momento, proclamando a palavra de Deus, ouviu
esse trecho do Evangelho. Se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Esta foi a palavra da conversão de Santo Antão. A graça de Deus venceu a sua miséria, a graça de Deus venceu os apegos, porque seus pais faleceram e deixaram a ele uma fortuna. Então, imediatamente, ele já saiu da igreja e começou a desfazer desta fortuna, a vender os bens, a dar aos pobres, reservou uma pequena quantia para a sua irmã, a confiou ela a uma comunidade cristã de freiras para cuidar dela, e foi atrás dos monges que viviam uma vida eremítica para pedir conselho e também viver uma vida desse modo. Assim, meus caros, foi a conversão de Santo Antão. Ouvindo o Evangelho de Cristo, entendeu que era Cristo que lhe pedia aquilo. Logo, o Evangelho não é palavra morta. O Evangelho é palavra viva. O Evangelho mexe com a nossa vida. O Evangelho muda o nosso pensamento. O Evangelho transforma o nosso modo de sentir. Porque o Evangelho é a graça de Deus que veio a este mundo. O Evangelho não é um emaranhado de palavras, é Cristo, é o Verbo encarnado que fala ao nosso coração. Muitos, em sua vida de oração, no seu dia a dia, na prática da oração, conversam com Deus e falam a Deus muitas coisas. Oração é mais um monólogo, um falar com Deus o tempo inteiro. Mas não medita nas palavras de Deus e não se põe a escutar. Rezar é escutar a Deus. É saber o que Ele quer de nós. Sabemos então que, por meio disto, que a chave da santidade é exatamente esta: sacrificar a sua vontade, oferecer a sua vontade a Deus em holocausto. Assim como a vítima em holocausto é totalmente dizimada, a chave da santidade é exatamente esta: a tua vontade deve ser totalmente dizimada, para que a vontade de Deus prevaleça em sua vida com a sua graça e você siga o chamado de Deus em sua vida. Cada um tem uma vocação, um chamado específico, e todo este chamado é para a santidade de vida. Todo o chamado que Deus dirige a cada um de nós é para a santidade de vida. É para ser santo. Não há outra vocação neste mundo. Não importa o teu estado de vida, se você vai ser solteiro a sua vida toda. Não importa se você vai casar, ter filhos. Não importa se você vai se consagrar a Deus numa comunidade feminina ou masculina. Não importa se você vai ser padre, se você vai fazer os votos em sua casa. Há uma modalidade que cresce muito hoje em dia na igreja, uma vocação específica que o Espírito Santo está chamando as pessoas, que é ser monge urbano, que é viver uma vida de consagração a Deus, mesmo em meio ao mundo. É um monge, então, que se consagra a Deus e vive uma vida de dedicação exclusiva a Deus. Ele procura, a pessoa que se sente chamada, procura o seu pároco, vai até o bispo acolhe esta consagração, e a pessoa vive, então, praticando
vivendo o Evangelho, buscando instrução, vivendo uma vida de oração profunda, buscando a perfeição. Esta vida eremítica é um tipo de vocação, mas também há outras vocações. A grande maioria segue a vocação do matrimônio, e o matrimônio tem que ser um lugar também de santidade. O matrimônio não é um lugar para você poder praticar todas as suas paixões, pôr em prática todos os seus pensamentos impuros, querer fazer do matrimônio um lugar de busca insaciável por prazer sexual, etc. Não. O matrimônio também requer santidade. E há uma castidade a ser praticada dentro do matrimônio. E é mais difícil, evidentemente, porque se tem a prática e tem que se abster-se da prática para viver uma vida de castidade, ou seja, tem que modelar os instintos no casamento para ser santo. Então é algo, sem dúvida alguma, dificílimo. Antão escolheu a melhor parte e decidiu consagrar-se na vida célibe. E a sua vida foi marcada por grandes momentos de consolações divinas. Não dá para relatar tudo que Santo Atanásio diz aqui no livro. Eu recomendo que se compre ou baixe em PDF, é muito bonito, é muito lindo. Mas apenas um ponto da vida de Santo Antão que quero destacar. A luta que ele fez contra o demônio. Santo Antão é conhecido como o primeiro exorcista. O demônio foi tentar Antão. Antão quis sair da cidade, quis ir para uma gruta, numa montanha, onde ele residiu por 20 anos, numa vida de solidão. Tinha também o conselho, o acompanhamento de eremitas que viviam proximamente a ele. Mas é bem conhecida e relatada aqui por Santo Atanásio as tentações do diabo contra Santo Antão. O diabo não lhe deixou sossegado, mesmo numa vida de total isolamento. Não tinha pessoas, mas tinha o demônio que ia tentá-lo. E de fato, eram muitas as tentações que Antão padecia do demônio. Certa vez, então, apareceu o diabo a Antão na forma de uma mulher, seduzindo ele, se insinuando a ele para que ele caísse em tentação. O diabo fomentava em sua mente maus pensamentos, pensamentos impuros, obscenos, e ele tinha que lutar contra essa tentação demoníaca e vencer. E pelo nome de Cristo, diz Santo Atanásio que Antão venceu. O diabo lhe sugeria pensamentos obscenos e Antão os repelia pela oração. O demônio o excitava. Ele, ruborizando-se, fortalecia o corpo com a fé e as orações e os jejuns. À noite, o diabo miserável chegava a tomar a forma de mulher e a lhe imitar os gestos com o único fim de seduzir Antão. Mas este, pondo Cristo no coração e meditando sobre a nobreza que vem dele e sobre a espiritualidade da alma, apagava o tição dos embustes do demônio. Novamente, o inimigo lhe sugeriu as doçuras da voluptuosidade, mas ele, cheio de cólera e de tristeza, pôs no coração a ameaça do fogo e o tormento do verme. Graças a esse escudo saiu incólume, tudo concorria para a confusão do inimigo. Ele que pensou em fazer semelhante a Deus, agora era vencido por um jovem. Ele que despreza a carne e o sangue, era desbaratado por um homem de carne, ajudado pelo Senhor que tomou carne por nós e dá ao corpo a vitória contra o diabo. O que faz todos aqueles que lutam dizer, não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Então, apoiado exclusivamente na graça de Deus, venceu. O diabo, então, enfim, lhe apareceu novamente e disse assim: enganei a muitos, venci a maior parte, e eis que atacando como a muitos, a ti e as tuas fainas fracassei. O diabo dizendo que fracassou com Antão. Então Antão interrogou: quem és tu que me diz essas coisas? O diabo respondeu: sou o amigo da impureza, pela qual armei contra os jovens ciladas e excitações. Chama-me o espírito de fornicação. Enganei quantos queriam viver retamente. Seduzi e fiz mudar de ideia, excitando-os a quantos eram continentes. É por causa de mim que o profeta censura aqueles que caem. Um espírito de prostituição vos desencaminhou. Então, a arma mais usada pelo demônio contra Antão foi a fornicação. E aqui o demônio está confessando que é por meio da impureza, da fornicação, das excitações, principalmente entre os jovens, que levou muitos a desistir do caminho da santidade. No evangelho de hoje, Nosso Senhor fez um paralítico andar e perdoou os pecados dele. Muitas vezes somos paralisados pelas tentações diabólicas, mas Nosso Senhor nos põe de pé. E se cairmos porventura, devemos confessar imediatamente e pedir as graças necessárias por meio de uma vida de oração, de penitência, de jejum, de permanecer na graça de Deus até o fim. Pois somente aquele que vence o demônio e suas tentações pode entrar no reino dos céus. E a vitória depende da nossa parte, da oração, da entrega da nossa vontade a Deus em sacrifício, o desapego de tudo e de todos. E, desse modo, então, assemelhar a nossa vida à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus nos ajude neste trabalho. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e obrigado por ter ficado até o final. E Santo Antão, rogai por nós.